Em breves instantes vamos dar início ao segundo podcast sobre resíduos do jornal Água e Ambiente do mês de maio. Antes, porém, lembrar que em 19 de junho, no Porto, o jornal Água e Ambiente organiza o segundo Fórum Biorresíduos com o apoio da Porto Ambiente. Estejam presentes, façam as vossas inscrições, contamos convosco. Sejam bem-vindos ao segundo podcast sobre resíduos do jornal Água e Ambiente, o podcast de maio. Trazemos para a nossa conversa os valores de contrapartida. Os valores de contrapartida que deixaram o setor dos resíduos nos últimos meses, já este ano, à beira de um ataque de nervos, promulga, não promulga, o Presidente promulgou e agora a batata quente passa para o Ministério do Ambiente e Energia e, muito especialmente, para o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Emílio Sousa, que terá de pôr preto no branco os valores de contrapartida, quais são os valores de contrapartida que vamos contar. Esperam-se aumentos dos valores de contrapartida e por isso teremos seguramente também os seguros contentes e alguns municípios que deles beneficiam e mais preocupados, naturalmente, os colocadores de produtos e embalagens no mercado. Para a nossa conversa, dois motes. O primeiro mote: os valores de contrapartida vão aumentar porque é justo que as externalidades da produção de embalagens e produtos sejam pagas por aqueles que as colocam no mercado, mas também será justo que os valores de contrapartida não sirvam para pagar as externalidades, leia-se ineficiências, do setor dos resíduos. Como é que se garante que o aumento dos valores de contrapartida seja canalizado unicamente para as operações de gestão ambiental dos fluxos específicos? Este é o nosso primeiro mote. Segundo mote: em que medida o aumento dos valores de contrapartida permitirá colmatar as necessidades de investimento do setor dos resíduos? E para conversar aqui nesta mesa sobre este assunto tão importante para o setor dos resíduos, temos, a quem agradeço, a todos naturalmente, o João Pedro Rodrigues, CEO da GIB Engineering, o Paulo Praça, presidente da ESGRA, residentes nestes nossos podcasts, e o nosso convidado, a quem também agradeço muito a sua presença, a sua valiosa presença, o Miguel Nunes, que é vogal do Conselho de Administração da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. E começo então à minha direita pelo João Pedro Rodrigues para lhe perguntar como é que se garante que de facto este aumento muito previsível dos valores de contrapartida vão servir de facto para a gestão das embalagens e não para pagar, como eu referi, as externalidades negativas do setor dos resíduos, que são algumas, como sabemos. Muito bem, muito obrigado, João. Boa tarde a todos. Um abraço especial ao nosso convidado, meu colega Miguel Nunes. Eu se calhar começaria por dar conta que qual é o impacto, o que é que estamos aqui a falar, se estivermos só a referir-nos a valores de contrapartida relativamente ao SIGR, ao Sistema Integrado de Gestão de Resíduos na Embalagem. De acordo com as estimativas que procurei efetuar até no último artigo que publiquei no jornal, enfim, estimamos que durante o ano 2023 os valores de contrapartida tenham gerado algo como 88 milhões de euros de remuneração aos sistemas de gestão de resíduos urbanos, isto só para Portugal continental. Sabemos também que para o ano 2024, pelo menos para o primeiro semestre, houve de facto um despacho no final do ano que determinou que estes valores de 23, os que teriam sido aprovados em setembro, só no último trimestre, prevaleceriam durante o primeiro semestre de 2024, discutindo-se ou antecipando-se a possibilidade de eles poderem, de facto, no segundo semestre serem revistos e atualizados, com uma proposta que chegou a estar em circulação de consulta de partes interessadas. Ora, se neste contexto, se de facto se vier a concretizar-se este planeamento de primeiro semestre de valores de 23 e segundo semestre de valores de 24, nós estaremos a falar de algo como cerca de um envelope financeiro de cerca de 130 milhões de euros, face aos 88 que há pouco referi. No entanto, convirá também a referir, de novo para Portugal continental, e sempre admitindo as quantidades invariáveis, as quantidades de 23, ou seja, não entrando em conta com eventuais variações de quantidades de um ano para o outro. No entanto, é preciso também ter atenção que se por acaso os valores de contrapartida de 24 fossem aplicados para o ano todo de 24, de novo nas mesmas quantidades, o envelope financeiro seriam cerca de 164 milhões de euros. Essas são as boas notícias para os seguros e para alguns municípios. Agora, a minha questão, como é que se acautela que, de facto, esse envelope não sirva para pagar externalidades
ineficiências do setor dos resíduos? Eu diria que a questão que se coloca aqui, em primeiro lugar, há certamente um debate efetivo sobre a justiça e equidade e eficiência e razoabilidade dos valores que foram agora, ou que virão agora a ser fixados. Consigo acompanhar isso ao longo do tempo. Das minhas anteriores funções, obviamente fui também acompanhando, sob um determinado ponto de vista, naturalmente, essa mesma discussão. Mas a mim parece um pouco óbvio, não sei se os 164 milhões de euros estão corretos, são ou não são eficientes, não consigo garantir de forma, enfim, pragmática esse valor, não consigo dizê-lo, mas estou certo que, considerando que o modelo anterior foi fixado em 2016, considerando aquilo que o estudo que foi efetuado, que serviu de base a estes mesmos elementos, teve como, essencialmente, como informação de referência aquilo que foram gastos, fim ao cabo, analisados e apreciados e considerados como eficientes pela ERSAR, há certamente um grande grau de razoabilidade e justiça neste aumento. Chama a atenção que ele não será, porventura, o último, porque estes valores que estamos a falar, apesar de um aumento muito significativo, dizem respeito a um contexto histórico de 2022. Ora, depois de 23 veio 23, virá 24, virá o PERSO 2030 e, portanto, tudo isso, respondendo agora à sua questão, faz-me pensar que nós, porventura, se calhar é já aqui um convite a um comentário do Miguel, é preciso, penso eu, de uma forma pragmática, introduzir bastante transparência e clareza das partes interessadas sobre este modelo de fixação. Isso é um primeiro aspecto, me parece, da SAS, razoabilidade e sensatez. E será uma forma de evitar, então, que existam, que esses montantes de investimento sirva para financiar outras coisas que estão exatamente a gestão ambiental dos fluxos específicos. Se permitir só mais um minuto, acrescentar, do ponto de vista, 30 segundos, do ponto de vista, este envelope não cai do céu. Ao fim e ao cabo, alguém terá que o remunerar, neste caso são os produtores dos produtos de resíduos de embalagem. Chamava a atenção que, relativamente a esse aspecto, este não é o único fator de pressão sobre os produtores de embalagens em Portugal. Há muitos outros fatores de pressão em vias de se concretizarem, desde logo as determinações da PPWR, que estarão, em princípio, no segundo semestre a ser conhecidas na verdade, as obrigações do Single Use Plastics, dos plásticos de uso único, as novas objetivações de cumprir para o PERSO 2030, a integração do fluxo no urbano, o SDR. Da minha estimativa, grosso modo, para os produtores, o envelope financeiro que estava a ser exigido para cobrir as suas responsabilidades, vamos dizer, alargadas do produtor, poderá ter um acréscimo que passaria, atenção, chama a atenção, como vocês sabem, mas só para clarificar, quando falamos de responsabilidades alargadas do produtor, eles são chamados a pagar os VCs, deduzidos naturalmente dos valores dos materiais. Portanto, há aqui um déficit. No entanto, eu estimo que, se calhar, há 2 anos atrás, estes produtores estariam, a algures, a responsabilidade por cerca de 50 milhões de euros até o momento, e admito que num prazo muito curto esse envelope cresça para mais de 300 milhões e que, se calhar, em 8, 9 anos para 400 milhões. Isso, de facto, é uma pressão muito grande. A pressão é muito grande e calcula a pressão junto do Ministério do Ambiente e Energia. Paulo, como é que é? Como é que se evita, como é que se garante que este envelope financeiro vai direto e só para a gestão dos fluxos específicos de resíduos? Bom, em primeiro lugar, uma saudação a todos, dizer que é um enorme gosto voltar a estar aqui e uma saudação especial ao convidado de hoje, ao Miguel Nunes, que acompanha estes temas já há muitos anos com particular atenção. Bem, a primeira questão é que, assim, não há envelope. Eu confesso que estes dias tenho andado assim com a mesa cheia de papéis, ainda gosto muito de papéis para poder analisar estas leis todas e estas coisas que saíram. Mas fazendo assim uma análise assim um bocadinho mais distanciada, porque às vezes fazemos aquela análise de quem é parte, mas fazendo um bocadinho um distanciamento, o que eu sei é que temos no fundo aqui uma série de matérias que foram prorrogadas até ao mês de junho e temos um conjunto de incertezas a partir dessa data. E portanto, eu acho que ainda não há envelope, há uma expectativa de um envelope. E portanto, esta expectativa no SIGRE, ou falsas expectativas ou incertezas, são a tónica dominante. E eu espero que durante este ano, de uma vez por todas, se clarifique o SIGRE o mais possível. Confesso que às vezes já fica assim um bocadinho desgastante ouvir as expressões de ineficiências, de ineficácias, de eficácias. Porquê? Porque nós temos um setor completamente auditado.
Eu acho que não podemos pensar que os seguros não vão alocar aquilo que receberem dos valores de contrapartida às recolhas seletivas. Mas essa é uma crítica presente, já estão a mas essa fazer. é uma crítica presente no setor, que Sim. há sempre o risco desses montantes, desse envelope financeiro não ser aplicado exatamente na gestão dos fluxos específicos de resíduos. Aí é que é uma questão de princípio que eu discordo e dizer que em nome dos seguros não tenho conhecimento que isso seja Isso aconteça. assim. Muito bem. E já agora, repare, nós no país, não é só neste setor, nós andamos sempre a falar de um conjunto de incertezas de insegurança. Eu acho que nós temos que virar esta página. Porquê? Porque nós temos, eu só recordar, os seguros têm contas auditadas por revisores de contas, comecei. Depois têm contas auditadas pelo regulador. Reportam ao Tribunal de Contas, reportam à Autoridade Tributária, reportam à Inspeção-Geral de Finanças. E, portanto, este setor, o nosso setor, é bastante auditado. Muito bem, O perigo, já agora, João, o que é que não é auditado? É o que às vezes anda à margem do setor. Porque continuamos a ter, se calhar, embalagens que não são declaradas e introduzidas no mercado, continuamos a assistir a alguns processos de free riding, aí é que está a questão. Agora, quando entramos neste núcleo duro do setor e dos seguros, os seguros têm as suas contas perfeitamente claras. Muito Mas bem. se dúvidas houver, auditem-se e esclareçam-se quem é que não aplica aqui o princípio. Sim, senhor. O que sei é que estamos perante uma tremenda injustiça desde 2016. E muito bem. A mesma questão, temos motivos para estar preocupados ou como é que se pode ultrapassar esta questão que eu coloquei inicialmente das externalidades, das ineficiências do setor dos resíduos? Muito bem, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Aqui tenho a revista religiosamente, porque tem aqui O jornal. O jornal, sim, o jornal Água e Ambiente. É um gosto estar aqui hoje convosco a debater este assunto, que é um assunto que nós debatemos há muitos anos. Eu trabalho há mais de 25 anos, o João Pedro também, o Paulo também, e é um assunto que tem sido abordado desde sempre, que é o princípio da responsabilidade alargada do produtor e de que forma é que ele deve ou não deve ser exercido. Não é? Obviamente que não temos motivos para estar preocupados. Respondendo diretamente já à sua questão, que eu acho que é importante. Temos motivos para estar a pensar naquilo que temos que fazer e naquilo que tem que ser eventualmente ajustado. Ou seja, nós temos tido um percurso, nós temos metas cada vez mais ambiciosas, cada vez mais exigentes, e vamos ter que andar atrás dessa exigência, não é? Porque é uma exigência... Como nós sabemos, nós temos um novo plano estratégico, este plano estratégico determina e que vem daquilo que são as regras e as imposições a nível europeu, que nos faz passar de metas de 15%, 20% para 60% em 2030, para 65%, como sabem, nas metas de preparação para a reutilização e a reciclagem. E isto deve nos obrigar a uma profunda reflexão. Uma profunda reflexão porque nós falamos constantemente naquilo que é a eficiência. Mas nós não atingimos ainda um patamar básico, que é o patamar da eficácia. Eu relembro, e basta ver os dados da ERSAR, nós todos os anos publicamos os nossos relatórios de avaliação de qualidade de serviço, e há um indicador, que é a acessibilidade física da recolha seletiva, em que o valor deste ano foi de 58%, digamos, mais ou menos 60%, ou seja, há cerca de 1/3 da população de Portugal que não tem acesso, naquilo que são os termos definidos pela ERSAR, ao serviço de recolha seletiva. Isto faz com que haja uma necessidade bastante grande ao nível de investimento. Eu estou a olhar ali para o Paulo, que nos conhecemos há muitos anos, ele é gestor de um sistema na parte do Nordeste de Portugal e sabe aquilo que tem que investir nestes próximos anos, ao abrigo daquilo que são os planos de ação para 2030, sabe qual é que é o esforço que tem que fazer. Este esforço, obviamente, tem que ser feito pelas pessoas, tem que se pensar em financiamento, naquilo que é a parte tarifária, mas há uma componente extremamente importante naquilo que é a construção deste tarifário, que são as receitas adicionais por via da responsabilidade alargada do produtor. Como disse muito bem aqui no artigo, eu tenho aqui a revista porque tem artigos excelentes e eu acho que ganhamos todos em ler estes artigos. Muito obrigado. Aquilo que se passa é... de hora em diante, aquilo que era a doutrina, aquilo que é dos custos acrescidos com a recolha seletiva, já não serve. E bem, porque na diretiva,
quadro dos resíduos, nunca se diz que tinha que ser os custos acrescidos com a recolha seletiva. São os custos com a recolha seletiva. Falando, e eu pego nisto para falar nas externalidades. Porquê? Há uma série de atividades que inferem indissociabilidade. É uma palavra difícil. Indissociabilidade porquê? Naquilo que é a atividade, há muito tipo de materiais que entram dentro daquilo que é o vulgarmente chamado os ecopontos, mesmo na recolha porta a porta, que eventualmente nem sequer são objeto de um valor, que é um ecovalor, mas que correspondem a um custo para essas entidades. Daí nós chegarmos, como nós, por isso é que eu acho que falar de eficiência neste momento, eu seria prudente em falar de eficiência. Sempre. E nós somos um regulador e é a palavra que nós mais falamos no dia-a-dia, é precisamente eficiência, e é algo que nós, nas contas globais, temos sempre em conta. Mas nós devemos falar em eficiência quando estamos num patamar de eficácia. E é isto que me preocupa, sinceramente, que é, nós estamos com... Se calcularmos a meta de preparação para reutilização e reciclagem neste momento pela fórmula atual, não é, que, como sabem, mudou, devemos estar nos 15% a 6% por aí. Até posso dizer 20%. E temos que atingir em 5 anos, porque nós estamos em 2024, 60%. Temos uma acessibilidade ao serviço na casa dos 60%. E para atingir esta meta, nós sabemos que é impossível fazê-lo sem atingir níveis de 90%, pelo menos, não é? Vamos na segunda ronda, Claro que pode sim, desenvolver claro que essa sim. ideia. Claro que sim. João, a propósito do mesmo mote, do mesmo mote, ainda tem, por isso é que podia ter dividido, tem que ser curto, porque utilizou o tempo basicamente para responder na primeira ronda. Eu quero um comentário ainda sobre Ainda, isso. se quiser, ou a propósito de alguma coisa que tenha sido dita. Não, eu se calhar salientar de facto um dos aspectos que referiram, como eu disse, um pouco em passant, os valores estavam de algum modo fixados desde 2016, que não tinham nenhum tipo de atualização. Portanto, parece-me também, quem considera que de facto que este impacto é muito significativo... Tem que ter em conta que isso nunca foi aumentado. É preciso ter claramente esse aspecto em consideração, e é bom que tenha também presente, mais uma vez insisto, que eu sou um bocadinho aborrecido com os detalhes, mas o estudo que deu origem a esta proposta que circulou teve por base valores de 2022. Portanto, aquém das realidades de 23 e 24, certamente muito aquém daquilo, como disse o Jean Miguel Nunes, as necessidades que é necessário atingir essas metas. Portanto, temos claramente aqui perante um grande desafio. Aquilo que eu acho que eu deixaria para a segunda questão, eu penso que quando vamos exigir mais, temos também que ter em conta, e também falarei isso na segunda ronda, exigir e responsabilizar mais, temos também de dar mais graus de liberdade de intervenção a quem estamos exatamente a pedir essa mesma exigência. Mas, se calhar, discutir isso numa segunda volta. Paulo, há mais algum aspecto para salientar? A intervenção do Paulo foi muito sentido. Sim. Os seguros são auditados, não tem de haver essa preocupação. Temos de tirar estas questões de transparência, de incerteza das considerações. Nós temos que nos focar aquilo que o Miguel nos disse muito bem, que são os objetivos de política nacional. E pelo caminho temos que auditar todas as entidades, todas elas. Ninguém fica isento, não é? De auditoria e de acompanhamento. Agora, o que é que temos aqui de base? Temos um modelo que vigorou de 2016 a 2023 sem cumprir o princípio da responsabilidade alargada do produtor. Temos de ter em consciência que neste momento, nestes últimos anos, começamos com a pandemia, fomos agentes de saúde pública. Nunca ninguém nos ressarciu de 1 cêntimo. Fizemos de agentes de saúde pública. Fomos chamados, e bem, como todo o país, a dar o nosso melhor. Temos os contextos de guerra, de aumento de preços, portanto, todo um conjunto de fatores, tendência inflacionista, que agravou os custos dos seguros. E as receitas não acompanharam esse aumento. É que nem o aumento de acordo com a inflação. Nem o aumento de acordo com a inflação tivemos. Muito bem. Portanto, ficou sem nenhum tipo de alteração. Em 2023, tivemos uma ligeira correção que não responde ao princípio da responsabilidade alargada do produtor,
para o último trimestre de 2023. E estamos em 2024 a viver a prazo até junho, portanto, deste ano. O que dizem os últimos despachos é prorroga, prorroga, prorroga. Portanto, estamos a viver de prorrogações de situações que vêm do passado. E nós temos que acabar com as prorrogações. É ver para crer. Ver para crer, porque, Sim, como já senhor. foi dito, depois de mais de 20 anos no setor, às vezes tem mesmo que ser ver para crer. São as tais ineficiências que eu falava, se calhar. Ineficiências. Não. Ineficiências, pode pegar por onde quiser, mas pode pegar esse é o ponto. Não, há aqui várias questões que nós devemos abordar de uma forma muito concreta e muito direta. E, na verdade, nós temos que ver que, e nós temos essa obrigação de alertar, nós temos aqui, por exemplo, eu trago os papéis todos, que são as contas todas, há aqui várias, e eu depois posso detalhar numa segunda parte, assim, mais em pormenor. Mas há aqui questões que nós temos que observar de uma forma muito direta, daquilo que se tem passado ao longo destes últimos, vou-se chamar 2 décadas, para ser simpático, porque podia ser um bocadinho mais, não é? É que isto é um setor, sabe? A questão da recolha seletiva tem, e nós observamos já isso, custos marginalmente crescentes, são custos marginais crescentes relativamente àquilo que é a necessidade de cumprimento de metas. Nós não podemos só olhar para a necessidade das quantidades, mas para aquilo que custa atingir um certo nível de quantidades. Como é óbvio, quer dizer, é evidente que todos nós queremos serviços super eficientes em que consigamos ter o mínimo custo possível para a prossecução da respectiva atividade. Mas temos que ver que há ali uma margem que devemos pensar, observar, refletir, que é: será que nós estamos a exercer o melhor serviço para aquilo que são os objetivos que nós temos? Eu relembro que passar de recolha de proximidade a uma recolha de porta a porta, que é unanimamente aquilo que dá normalmente, salvo algumas exceções, melhores resultados, temos no mínimo um aumento de custos para o dobro. Para o dobro. Certo. E isto é comprovado, e nós temos aqui os dados em entidades que passaram quase a 100% para recolha porta a porta, com resultados extremamente positivos naquilo que é a eficácia do seu serviço e até mesmo a eficiência, mas que tem custos, e que são marginalmente custos que São crescentes. São crescentes. Muito bem, acho que ficou aqui claro que, de facto, a recolha seletiva é exigente, e é exigente financeiramente, e que é necessário reforçar as disponibilidades financeiras. Importante será perceber se isto tudo não terá também uma reação por parte daqueles que vão ter que pagar esta fatura. E sobre isso não é exatamente o nosso tema, mas provavelmente não vão ficar calados. Não. Certo? Não. Claro que Vamos para o nosso segundo mote. E o nosso segundo mote: em que medida o aumento dos valores de contrapartida permitirá colmatar as necessidades de investimento do setor? Agora vou pedir para serem mais concisos para cumprirmos os nossos tempos. Muito bem. Tentarei ser o mais conciso possível. De facto, pronto, já aqui todos dissemos, obviamente os valores de contrapartida devem essencialmente corresponder a cobrir as necessidades, enfim, junto da responsabilidade delegada do produtor. Sobre isso não há mínima dúvida. O que eu diria é que, passados estes anos todos, vamos agora ignorar, são 20 ou 30, porventura, e uma coisa que o Miguel disse há pouco que é muito relevante, disse, coisa um bocado económica, mas que é relevante: custos marginais crescentes. Ora, isso é a antítese da economia de escala. Isso faz-me pensar que, aliás, quando comparo com outros serviços, outros países que estão a conseguir cumprir, eventualmente, não sei se de uma forma mais ou menos criativa, mas pelo menos a julgar pelas estatísticas, ter melhores resultados que nós, e têm exatamente o mesmo tipo de base de sustentação do nosso modelo de responsabilidades atuais, operacionais, não exploramos, na minha opinião, na sua plenitude, uma maior integração de responsabilidade operacional dos seguros. Lá estão as ineficiências. Não sei se são ineficiências, mas eu diria que se eu quero sacar responsabilidade a um produtor e passar-lhe uma responsabilidade efetiva financeira justa, tenho que me envolver exatamente naquilo que é a forma como o serviço é prestado. Há vários níveis desse envolvimento, vários. Podem ser envolvimento de natureza crescente. Eu recordo, na Bélgica, a Fost Plus,
é responsável por 2/3 da atividade de recolha seletiva de embalagens na Bélgica. E na Bélgica, a responsabilidade imediata e direta é também dos municípios, que entenderam, no entanto, por várias razões, transferi-la para essa entidade. Eu não digo que chegamos aí, nem acho que possa haver condições de carregar no botão e passar de um passo para o outro. Mas há certamente avenidas de estreitamento de colaboração podem ser, de facto, implementadas. Olhe, desde logo, e termino, pela exploração de uma coisa que vem, de facto, agora também prevista no artigo 5º, número 5 do artigo 24 do UNILEX, que prevê a possibilidade das entidades gestoras financiarem diretamente, era a sua pergunta, financiamento, financiarem diretamente atividades e investimentos concretos para a promoção da recolha seletiva e triagem que visam cumprir as suas responsabilidades. Portanto, essa, de facto, é claramente um aspecto que eu penso que não foi explorado o suficiente, é claramente uma das... E isso pode ser, se calhar, eficiência. Paulo, a resposta, porque o João Pedro acabou por não responder exatamente à questão, que é saber se este envelope financeiro consegue ele financiar as necessidades de investimento. Eu diria que tudo depende da questão de saber se vem, se não vem. definição em concreto. Porque gostava de dar aqui nota do seguinte: nós tivemos, entretanto, alterações das especificações técnicas e foram criados mais 2 fluxos, se a memória não me falha. Ou seja, estamos a comparar com dados de 2022, portanto, e agora estamos em 24, e temos ainda uma nuance, é que temos mais 2 fluxos. E há entidades que já constataram no terreno, porque às vezes há as dúvidas, não é? Mas nada como ir ver, que muitos centros de triagem que nós temos em Portugal não dão resposta direta a esses 2 fluxos. Portanto, carecem de uma readaptação, de uma reformulação, de uma ampliação, o que seja. Ou seja, não estão preparados, não foram concebidos para esses 2 novos materiais. E, portanto, também esses 2 novos materiais vão gerar mais trabalho nos sistemas, vão onerar os sistemas. E, portanto, também temos que pensar que trabalho acrescido deve merecer valor de contrapartida acrescido em função daquilo que estava. Portanto, também é um detalhe que é relevante na atividade dos sistemas e que deve ser tido em conta. Portanto, a questão dos investimentos que nós temos presente é que vamos agora também para um novo ciclo que não está estabilizado ainda os modelos para a gestão em alta. Portanto, para a baixa sim, até porque a maioria das verbas estão alocadas às contratualizações com as comunidades intermunicipais. Mas para a alta não existe grande referencial sobre como é que vamos alocar as poucas verbas disponíveis. São poucas, sabemos que sim, mas como é que as vamos alocar? Para esse trabalho, eu acho que vai ser fundamental o trabalho das CCDRs, da IAPA e da ERSAR, na análise dos PAPERSUS. Eu já vi, enfim, também notícias no jornal Água e Ambiente que falam milhões. O que é que acontece? Nós vamos ter que balançar, vamos ter que ver quanto é que os seguros estimam de investimento, quanto é que é necessário investir, quanto é que há disponível, para depois chegar aos valores de tarifa. Porque mesmo em qualquer pequeno sistema de gestão de resíduos, nós verificamos que nos PAPERSUS há incrementos de tarifa. E, portanto, temos que ver até que ponto é que esse incremento de tarifa é aceitável por parte da comunidade como um todo, por parte dos municípios, por parte dos cidadãos, por parte das entidades gestoras. Muito bem. Miguel Nunes. Sobre esta Eu não vou questão falar dos de papel investimentos. já, mas fala dos investimentos. Então, aqui, os investimentos são daquilo que recebemos e é o que nós temos agora. Obviamente que esses investimentos vão ter que ser analisados a sede própria, mas nós tínhamos 2,9 mil milhões de euros de investimentos das entidades gestoras em alta, apenas os 23 sistemas. Neste momento, ainda com 60 e poucos % de PAPERSUS entregue nas baixas, em 900 e tal milhões. Digamos assim. Mas isso, e depois nós vamos ver, os PAPERSUS é uma coisa, eu trazia aqui é só para alertar que isto tem consequências, não é? Se nós sabemos que tínhamos 400, o envelope que temos naquilo que é o PERSUS, naquilo que foi contabilizado é de 476 milhões, um bocadinho menos, e sabemos essa diferença, e nós recebemos e estamos agora a analisar estes planos de ação. E estes planos de ação são planos extremamente importantes porque são planos que nos levam depois a cumprir com as tais metas, e é por isso que nós estamos aqui, e para sermos eficientes também, para termos capacidade. Porque houve uma questão que o Paulo disse que é importante, que é o investimento tecnológico. Para além daquilo que é
quando nós olhamos para um modelo de cálculo de valores de contrapartida, para aquilo que são as metas, para aquilo que são as quantidades, temos que olhar para aquilo que é uma necessidade tecnológica. E eu estou absolutamente de acordo quando o João diz, há outras formas, e podemos pensar. Nós temos até agora um sistema de CDR, com um envelope de 100 milhões de euros, logo à partida, como sabem, mas que é algo que pode e deve ser pensado. E temos, e era onde eu queria chegar também, algumas questões contratuais, não só por via dos diplomas, o Decreto-Lei 194 de 2009, 195 de 2009, o 96 de 2014, ou seja, isto são tudo diplomas e contratos de concessão, não é, que estão em vigor, e opções que foram feitas, não é, que nos obrigam a ter algum pensamento da melhor forma de nos organizarmos nesse sentido. Nós podemos criar esquemas de recolha seletiva diferentes, mas temos que ter atenção àquilo que também é o nosso passado. E com base nisso temos sistemas chamados SPRUs, sistemas de gestão de resíduos urbanos, não é, que neste momento existem 23 em Portugal e que cobrem todo o território nacional, que na sua maioria são responsáveis por esta recolha seletiva e recebem essas contrapartidas financeiras. E respondendo diretamente à sua questão, que é, qual é que é o impacto? É isto que eu agora vou... Ou seja, eles recebem contrapartidas e nós temos que ver, então, dentro daquilo que é este ciclo da responsabilidade alargada do produtor, qual é que é o impacto no consumidor, que nós ainda não falámos aqui. Foi a sua questão. A questão era qual era o impacto nos seguros do aumento dos seguros e depois... Parece ser relativamente reduzido face aos investimentos que têm pela frente. Não, face aos investimentos, aliás, até, e as contas, o João Pedro fez muito bem, estão aqui os 300, 400 milhões, não é, para os produtores, não é? Mas nós temos que pensar e eu acho que isto repassa, como sabem, não é, do consumidor até aos produtores, embaladores, não é? E depois para as próprias entidades gestoras dos fluxos que estão a fazer esta gestão. E quando nós falamos nisto, temos que pensar, e eu acho que é o objeto principal, e é uma coisa que nos preocupa, são os utilizadores finais, que é um dos objetos, como sabem, da regulação, não é? Para além daquilo que são os utilizadores, isto no caso dos resíduos, não é? Neste caso, e também das águas, mas também nos preocupa do ponto de vista do consumidor. E então fizemos uma análise. Vamos lá ver, do ponto de vista do consumidor, quanto é que isto implica. A melhor forma de fazer isto, e nós tínhamos dados de 2010, foi arranjar aqui um pack de produtos de embalagens, não é? Ver quanto é que custava esse pack de produtos de embalagem, e atualizá-lo a 2023, isto depois já vou explicar porquê, e ver o valor desse pacote, que é de 27,15 euros, 27,15, o ecovalor pago para este pacote de 27,15 euros é de 2,2 cêntimos. 2,2 cêntimos. É quanto nós estamos a falar, não é? Ou seja, porque nós estamos preocupados para saber qual é que é o impacto depois no consumidor final, não é? Porque não é, nós estamos a falar aqui num regime alargado do produtor e temos que ter a consciência, quer dizer, qualquer alteração que nós façamos os valores com partida será pago pelos consumidores. Claro, mas é evidente, não é? Por isso é que temos que fazer estas contas, e estas contas são extremamente importantes. Sendo que houve uma variação global do cabaz de 2010 para 2023 de 43% e uma variação do encargo com os ecovalores de menos 55%. Pronto, isto são factos, são contas, é o que é. O que nos leva, o que não quer dizer que tenhamos necessariamente de fazer um aumento dos valores de contrapartida, para além daquilo que neste momento, e é isso que nós estamos aqui a falar, para além daquilo que é o novo modelo de cálculo de valor de contrapartida, que está neste momento em cima da mesa. Claro. E é isto que penso que com estes valores aqui de 3 mil milhões, seja o que for, de investimentos necessários, é isso que nós estamos a falar. E é isto que nós temos que abordar de uma forma muito direta mesmo. Mas será que para aquilo que são as metas e os objetivos que nós temos pela frente nos próximos 6 anos, eu digo 6 anos, que é de 2024 até 2030, isto é tão relevante? Não, nós temos que acompanhar. Eu acompanho o Paulo. As entidades são auditadas, sem dúvida nenhuma. Nós próprios fazemos auditoриas. A qualidade do serviço é avaliada. Nós vamos passar a regular o fluxo específico apenas, como sabem, do SIGR, dos resíduos de embalagem. Teremos também esse cuidado, não é? E todas estas entidades funcionam
funcionam bem, quer dizer, umas melhor, outras pior. Olha para os indicadores da ERSAR e estão lá, quer dizer, entidades que têm uma reciclagem superiores às outras, umas com mais acesso ao serviço, outras com menos acesso ao serviço. Serão necessários muitos fundos, muito investimento. O investimento é aquilo que... Seja, obviamente, vamos lá ver, este investimento que aqui está, que nós temos nos planos de ação, são investimentos propostos pelas entidades. Ou seja, nós vamos ter depois que analisar em sede própria, e irá existir uma sede própria, para analisar esses investimentos. Okay. Obviamente que não, nós quando estamos a falar este montante é aquilo que foi dentro dos planos que os 23 seguros entregaram, é o valor que está contemplado é evidente que depois nós temos que ver, numa perspectiva aí sim de eficiência, se justifica ou não se justificam para os fins a que se propõe. E onde é que estão os recursos? Os recursos necessários que correspondem à parte, se não à totalidade da parte desses investimentos. Sim. Que é preciso encontrar. Até porque nós não temos, nós sabemos que o financiamento, e mesmo o financiamento neste momento nós temos, a nível de PRR, não temos verbas, não é? Nós temos verbas ao nível dos POs regionais, como sabem, não é? Temos verbas que são limitadas para aquilo a que as entidades gestoras propõem, e é com base nessas verbas nós temos que ver, mas também é preocupante, porque a maior parte... A grande questão aqui, a nível de financiamento, não são aquilo que se chama o investimento CAPEX. É depois o OPEX, os custos de exploração. Isto são fábricas. Não há nenhuma fábrica que trabalhe sem pessoas, sem energia, sem manutenção. Sem matéria-prima. Sem matéria-prima, não é? Ou seja, isso é o OPEX que todos os anos, e está aqui os bancos, já foi presidente da DGF e trabalhou em entidades gestoras, sabe o que é isso? Que é, uma coisa é fazer um investimento que custa 150 milhões, que seja, ou 180, e recebe 80% de financiamento, outra coisa depois é garantir o financiamento dessa mesma infraestrutura, porque ela não funciona sozinha. Muito bem. E todos os anos estes custos entram na tarifa. E é isso que temos que refletir. Muito bem. Uma nota tem que ser... São duas, tem que ser duas. Telegráfica. Podem ser duas, mas têm que ser telegráficas para passarmos à parte final do nosso podcast. Tinha aqui 2, 3 notas, mas muito sinteticamente, eu começo por dizer uma frase que tenho dito algumas vezes no Fórum dos Resíduos. Sem dúvida nenhuma temos enormes desafios, mas também há uma coisa que estamos todos certamente de acordo, que fazemos exatamente tudo da mesma forma, e esperar resultados diferentes não é certamente um grande sinal de sanidade mental. Portanto, dito isto, não, este era só o interlúdio. As duas notas são só duas, são muito rápidas, muito sintéticas. E eu acho que, por um lado, relativamente aos 2.900 milhões e aos 900 milhões, eu acho que o Miguel referiu, certamente que urge, se não foi feito, certamente será feito, terá que se fazer uma análise certamente regional e integrada de todos estes cumprimentos, porque o país não pode estar num momento em que se pense que seja possível 23 a 23, ou um a um dentro dos 23, isoladamente, o esforço por si só, cumprir as suas obrigações. Portanto, tem que haver uma análise integrada e regional, como, aliás, penso que no Norte foi desenvolvido, ou procurou-se desenvolver. Segunda nota, relativamente ao OPEX, como dizia, isto CAPEX, OPEX, como dizia o Miguel, eu diria que nada obsta que no relacionamento, no aumento da responsabilidade das entidades gestoras, passe desde logo, nomeadamente, obviamente elas também têm que querer assumir isso. Isso é um ponto básico, que não estou aqui, não sei se querem ou se não querem, mas eu diria, do ponto de vista conceptual, poderia isso fazer sentido. Há certamente capacidade de eles poderem assumir mais responsabilidades, desde logo na própria relação com os seguros, quando definem os seus contratos de nível de serviço, para ver que esses contratos de nível de serviço podem ter determinados tipos de condições que respeitam, de facto, bonificações e eventuais penalizações, mas bonificações, por exemplo. Pode haver um maior envolvimento nas próprias entidades gestoras que assim o queiram, na definição da forma como o serviço operacionalmente é concretizado. Pode haver, como há em muitas outras geografias por este planeta, na própria, uma assunção da responsabilidade de uma entidade gestora que se senta com o Paulo e diz assim, para a Mirandela vamos organizar uma contratação pública da recolha seletiva porta a porta desta forma. Isto é o caderno de encargos. A entidade gestora senta-se com o Paulo, afina esses valores e não há mais conversa de eficiência, porque a eficiência é o resultado da contratação pública. É o próprio mercado que o define. E, portanto, desse ponto de vista, para não mantendo normalmente as mesmas responsabilidades como estavam. Portanto, eu diria, isto é preciso alguma criatividade? É difícil? Claro, que senão já estaria feito. Mas acho que temos claramente que pensar e abrir um bocadinho mais os nossos horizontes para conseguir cumprir os nossos objetivos. Paulo, telegraficamente, uma nota.
Bom, eu ia reforçar aqui este último aspecto que o João Pedro referiu, é que há sistemas, nós não, às vezes pensamos isto com aquilo que é a maioria, e há realidades, eu trabalho num sistema em que recorre ao mercado, e portanto o melhor preço é o que o mercado dita, não há outro. É a concorrência. Não há outro, portanto é a concorrência. Portanto fazemos contratação pública, o preço é aquele, portanto não vale a pena dizer que é possível outro ou que é outro. E portanto, e definido precisamente a questão dos cadernos de encargos. O que é que eu acho que há aqui de notas, que são consensuais? Tem É ser que, curto, Paulo. entre todas as partes, os VCs encontram-se manifestamente desatualizados. Portanto, isso é consensual. Não vi ninguém discordar disso. Que esta proposta de VCs permite uma significativa melhoria da implementação da responsabilidade alargada do produtor. Sim, senhor. E uma última, é que, enquanto isto não acontece, estamos a onerar a tarifa municipal, que por sua vez onera ou não, consoante a vontade depois dos municípios, O município. o município, o tal consumidor. Claro. Portanto, o consumidor está de facto sempre presente. Sempre. De uma maneira ou de outra, Claro. vai ter que Afinal do pagar, dia, não é? A fatura é sempre entregue. É isso. Miguel. Não, é tal e qual. Nós estamos, aliás, estou completamente, quando o João Pedro referiu nos níveis de serviço de eficiência, há uma proposta de regulamento tarifário de resíduos, nós chamámos-lhe até inicialmente em inglês Service Level Agreements, Certo, que é uma coisa que eu acho que vai resolver isso, e nós propusemos, Muito bem. está proposta, está naquilo que é a revisão do nosso regulamento tarifário, para não estarmos sempre a falar de eficiência. Por isso é que a minha questão com a eficiência é sempre, ok, mas vamos então propor... Ser aplicado a todas as entidades todas. Não, e a proposta é para ser Muito aplicada a todas as entidades todas. É uma proposta ainda aplicada, Paulo, é para ser aplicada a todas as entidades todas. E realmente tem estes níveis de eficiência que eu acho que é extremamente importante para não estarmos sempre aqui à volta da mesma coisa. Mas há aqui uma questão que é efetivamente... 20 segundos. Há 20 segundos. Importante que o Paulo referiu, que é a questão de nós sabermos que temos um sistema que é... enfim, que precisa de ser reformulado e que os seguros necessitam efetivamente de capacidade para investir. E isso é inegável, os números estão aqui, não é preciso muito mais do que aquilo que já está em cima da mesa para já. Vamos fazer isto step by step, como se costuma dizer, não é? E para já aquilo que seria importante seria aprovar aquilo que é o modelo de cálculo da contrapartida que está agora em cima da mesa e depois pensarmos de que forma é que nós não podemos reformular e nós cá estaremos, nós enquanto regulador, para dar o Sim, apoio senhor. devido. Não, ok. Muito bem. Vamos à decisão do mês. João Pedro, João, decisão do mês. a decisão e depois outra ronda. E depois Muito bem. vamos à figura, muito rapidamente. Muito. A decisão do mês, 30 segundos. A decisão do mês que eu escolhi foi enfim, confesso que foi um mês que não teve assim grandes exaltações, já partilhamos isso das Certo. circunstâncias, mas a decisão que aqui achei que me destacar foi uma decisão da extensão, enfim, do anúncio que foi efetuado pelo Eletrão, da extensão do serviço de recolha porta a porta dos resíduos e equipamentos elétricos e eletrónicos de uso a todas as freguesias do município de Loures e Odivelas, sendo que neste momento, apesar de acho que não é um serviço muito conhecido da maioria das pessoas, mas é um serviço de facto muito excelente, de qualidade, portanto as pessoas podem de facto contatar, seja através dos serviços municipais, seja através da É uma tua boa empresa. parceria, é uma forma Eu digo que sim, tratar do e assunto. hoje não é? em dia Lisboa, Almada, Seixal, Moita, Loures e Odivelas, bem como 3 freguesias de Palmela já têm esse serviço. Claro. As pessoas podem de facto contatar e vão à casa da própria pessoa recolher esses grandes eletrodomésticos, levarão os grandes e levarão todos os outros. É um serviço de elevadíssima qualidade e acho que foi uma boa decisão. Muito bem. Decisão. Bom, a minha decisão do mês, enfim, não quero regionalizar aqui o debate, mas é a assinatura por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte com as entidades intermunicipais da região e com a área metropolitana, da assinatura dos contratos para o desenvolvimento e coesão territorial, onde se insere um capítulo relativamente aos resíduos. O que significa que, contratualizado com as comunidades intermunicipais e com a área metropolitana, vai permitir o avanço dos projetos em baixa na área dos resíduos, como também outras áreas, mas o nosso tema é os resíduos, e portanto vai permitir avançar. E estes processos são replicáveis no Alentejo, que já assinaram ou até também este tipo de contratos, e portanto é um avanço formal na implementação do PERSU 2030 e depois compete às CIMs, portanto, dedicar atenção e implementar aquilo que as verbas contratualizadas lhe permitirem. Já estão a olhar para o terreno e a fazer.
Muito bem. Miguel, a decisão do mês. Pois, eu vou ser repetitivo relativamente ao último podcast, mas eu não estava cá, não é? Portanto, Claro. a minha decisão é mais abrangente e efetivamente o pacote de resíduos, não é? Que é o decreto-lei que foi referido 26 de março, Claro. não, 24 de 2024 de 26 de março, é extremamente importante para o setor de que estamos aqui a falar. Claro. Não é em vão que foi unânime no último podcast, não sem é? dúvida. Por razões óbvias que vou-me escusar a E explicar. reforçar só significa a sua importância. Não vou reforçar porque é recente, Claro, não é? Ou seja, evidente. 26 de março. Muito bem. Agora, a figura do mês. Só para um jeito de brincadeira, só podiam ter antecipado 2 dias, sempre ficava 24 de 2024 e 24 de março. Era mais fácil de decorar, assim, falhámos por 2 dias. Bom, a figura. Eu destaquei aqui a figura Trato ao Lixo, enfim, talvez personalizada pelo engenheiro Nuno Soares, pelos resultados que tiveram em 2023, com o aumento da recolha seletiva de biorresíduos. Segundo apurámos, até uma nota que foi efetuada pelo jornal, conseguiram atingir cerca de 61 mil toneladas de recolha seletiva de biorresíduos, um aumento de quase 10%, o que claramente me parece um excelente resultado. Sim, senhor. Muito bem. Paulo? Bom, aqui também é um bocadinho o trabalho que um sistema tem feito, um sistema intermunicipal, também associado da ESGA, que é a LIPOR, mas como o tema é figura, eu gostaria de personalizar no colega Fernando Leite, que há muitos anos tem trabalhado em prol do setor e que continua a ser um entusiasta destes temas e a dar estímulo às novas gerações e, portanto, eu acho que é de saudar a vitalidade da LIPOR e a vitalidade do colega Fernando Leite e o entusiasmo que mantém neste tema dos resíduos em Portugal. Muito bem. Miguel? Bem, muito bem, olhando para o futuro, a figura do mês, penso eu vou eleger todo o Executivo, que entrou agora em funções, a Sra. Ministra, não é? A Maria da Graça Carvalho, o Sr. Secretário de Estado, Emílio Sousa, mas não esquecendo também toda a parte da administração que tem trabalhado, e desde a Agência Portuguesa do Ambiente, às CCDRs, que efetivamente no seu dia-a-dia têm apoiado as entidades todas, mas sem dúvida que a figura do mês é a figura que tem esse poder executivo agora para os próximos tempos e a quem desejo aqui pessoalmente as maiores felicidades. Muito bem. E assim terminamos o nosso podcast, o nosso segundo podcast sobre resíduos, podcast do Jornal Água e Ambiente. Agradeço a todos os intervenientes, ao nosso convidado, Miguel Nunes, vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos. Agradecer também aos 2 residentes, ao João Pedro Rodrigues, CEO da GIB Engineering, e agradecer naturalmente também ao Paulo Praça, que é presidente da ESGRA. Voltamos no mês de junho com mais um podcast.